A paz do Senhor, meus irmãos, querido e abençoado por Deus. Eu quero explicar para vocês sobre os meus cabelos. Olha como você está vendo, eles estão só uns fiapinhos, sabe? Bem pouquinho, bem ralinho. E a cor dele é natural, irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu era muito vaidosa quando eu era mais jovem. Eu ainda sou jovem, graças a Deus. Porque para o Senhor não tem idade, tem números. E eu estou aqui fazendo um almocinho. Olha aqui. A carninha de porco, arroz feito na hora. E eu quero falar para vocês, eu era muito vaidosa. E meu cabelo era grande e era muito. Eu pintava meu cabelo, eu fazia aquelas mechas. Era muito bonito. Era muito bonito meus cabelos, sabe? E aí, o Senhor usava uma, usava outra, que não era para me deixar qualquer um pôr a mão no meu cabelo, porque Deus tinha uma unção sobre os meus cabelos, né? E era para mim parar de pintar também. Falei, o Senhor nunca falou isso para mim. Por isso que muitos irmãos, eles não acreditam no que o profeta fala, sabe? E aí eu continuei pintando, fazendo mechas. Primeiro foi as joias que Deus tirou de mim, bijuteria. Eu gostava muito de brincos, colares, pulseira. Eu tinha muita pulseira de ouro. Na época eu tinha situação financeira até boa, ganhava dinheiro. Mas eu não servia o Senhor. Eu estava desviada da casa do Senhor. E aí, Deus permitiu, sabe o que, irmãos? Foi Deus que tirou tudo de mim, aquilo que Ele não queria, que Ele não agradava, Ele tirou. Ele permitiu uma alergia no meu corpo. Quando foi um dia, eu estava com gargantilha, brinco. Ele permitiu aquela alergia, cobriu todo o meu pescoço, assim, as orelhas, inflamou. E isso aqui ficou tudo tampado de alergia, sabe? Aí eu tive que tirar. Tirei. Mas às vezes ainda eu usava alguma coisa, sabe? Algum brinco. Eu gostava, eu era muito vaidosa, muito mesmo. Toda semana eu estava no salão, arrumando meu cabelo. E eu andava muito bem arrumada, muito chique. Eu sou chique até hoje, sabe? Eu sou chique. Mas hoje eu me arrumo para o Senhor. E aí, meus irmãos, o Senhor usava os vasos que não era para me pintar mais meu cabelo. Eu continuei. Irmãos, Deus permitiu. Aquela alergia atingiu também o meu
couro cabeludo. E quando eu passava aquela química no cabelo, um dia eu fiz aqui um salão ao lado da minha casa, um alisamento, porque meu cabelo tinha era meio enrolado. Antes eu arrumava, fazia ondulação para ele ficar anelado. Depois eu tirava com alisamento. E aí aquilo queimava minha cabeça todinha e ficava cheia de bolha, cheia de bolha. E aí, meus irmãos, eu tive que tirar. Mas eu ainda usava brincos. E um dia eu usava, na igreja que eu frequentava, permitia tudo. E eu saí daqui da minha casa um dia, eu usava bermuda curta, roupa decotada, tudo. Mas eu não sentia bem. Era um impedimento ali, bloqueava, sabe? A presença do Espírito Santo. Eu não sentia. Eu sentia, assim, aquele bloqueio. E um dia eu arrumei, saí daqui, pus um brinco, assim, que eu mais gostava e fui para a igreja. Aí lá nessa igreja já era Assembleia de Deus Missão. E eu estava ali no banco, aí o pastor chamou todo mundo ali na frente para orar, tudo. E ele chegou lá em mim e falou assim, eu na época eu era missionária só pelo Senhor, que eu já era escolhida. Aí Deus levou ele até em mim, olhou em mim, nos meus olhos, falou assim, irmã, você é tão mais bonita, você é bonita. Eu era jovem e era muito bonita e sou até hoje, para a glória de Deus, né? Porque é Ele que me renova a cada manhã, é Ele que me sustenta, tudo é para Ele e para a honra e glória dele. Aí ele olhou nos meus olhos e falou assim, irmã, você fica tão mais bonita sem esse brinco. E eu tava com pulseira, agora relógio eu gosto muito, mas eu uso relógio. Coisas de ouro também, se Deus permitir. Mas vaidade era muito. Eu era muito vaidosa e aquilo me impedia de eu receber a presença de Deus, do Espírito Santo, aquilo bloqueava, sabe? Aquela vaidade exagerada. Era academia todo dia academia. Eu preocupava muito com a minha estética, muito com o meu corpo, nada me agradava. Eu não estava satisfeita com o meu corpo, sabe? Nem com a minha aparência. Eu era bem jovem, eu era bonita, mas eu não era satisfeita com aquilo que Deus me deu. E aí ele falou que para mim eu só fiz assim e tirei. Eu já estava com vontade de tirar e coloquei dentro da bolsa ali e nunca mais eu senti um alívio tão grande. E meu cabelo também. Meu cabelo saía, encaroçava assim todinho, inflamava aqueles carocinhos, aquelas bolinhas inflamadas. E eu, às vezes, ainda fazia mecha, porque a mecha, a química não vai aqui no couro cabeludo, é só numa parte, mas tinha que pintar o pé. E aquilo, eu ficava sofrendo com aquilo, sabe? Foi indo, eu tive que tirar mesmo. Essa alergia foi Deus que permitiu para tirar de mim tudo aquilo que Ele não queria que eu fizesse, que não agradava o Senhor, e que Ele impedia aquela intimidade com o Espírito Santo, com o Senhor, sabe? E aí eu tirei, irmão. Não foi eu que tirei, foi o Senhor que tirou de mim. E hoje
eu sinto bem, eu me acho bonita, eu não tenho aquela preocupação com o meu corpo mais exagerada como eu tinha. Academia, eu não me preocupo com isso, porque é o Senhor que me cura, é Ele que cuida da minha saúde, é Ele que me protege, me dá livramentos de AVC, de infarto, tudo. Às vezes, quando eu estou dormindo, o Senhor, no outro dia, o Senhor, irmã, Deus te deu livramento essa noite, você dá um infarto e não amanhecer viva. Então, nós dormimos, mas o anjo do Senhor está ali do meu lado, me guardando e me protegendo. Então, hoje eu não tenho essa preocupação. Nem com idade, eu não preocupo. Deus me fez desligar dessas coisas, sabe? Que não acrescenta nada na nossa vida. Isso aí são coisas que a vaidade, ela faz mal para nós. Ela faz mal, ela nos separa da presença de Deus. Tem aquela vaidade normal que nós precisa ter. Os cuidados com o nosso corpo, que nosso corpo é templo e morada do Senhor. E com a nossa saúde, nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, que é nosso corpo. Mas não é dessa maneira, como as pessoas pensam que é. É da maneira de Deus, é da maneira de Deus, é Ele que cuida de nós, e é só nós seguir as pegadas do Mestre, sabe? É nós observar aquilo que é da vontade dEle, aquilo que não é. Eu não sou contra, irmãos, nem cirurgia plástica, porque o povo fala muito sobre cirurgia plástica. O que é pecado é o exagero. Tudo que passa não é de Deus. Você sabe o que o Senhor falou para mim sobre cirurgia plástica? Irmãos, os nossos dentes acabam. Nós não mandamos arrumar nossa boca, nossos dentes. O Senhor, Ele fala as coisas, irmãos, muito claramente, especificamente, para nós entender aquilo que é dele, o que não é. É o exagero, é o que passa, é que faz mal, é que impede. O Senhor já disse que eu vou usar joias. O Senhor falou até a marca das joias. Então, se eu estiver na obediência do Senhor e Ele permitir, eu faço. Se aquilo não for para atrapalhar para mim, o dinheiro também. Quando nós deixamos colocar o dinheiro no nosso coração, entrar no nosso coração e entrar o orgulho, a soberba, o dinheiro também separa nós do Senhor. Ele leva nós também lá para as profundidades, lá para o inferno. Mas nós temos que, isso aí, irmãos, complementos, porque nós necessitamos, é de Deus, nós temos uma vida abençoada, uma vida boa, a gente usufruir, os tesouros é do Senhor. O ouro e a prata é do Senhor. Mas nós temos que separar aquilo que é de Deus e o que não é. O que é de Deus nós trazer para nós, o que não é nós tirar da nossa vida. Então, sobre cirurgia plástica, ele não amaldiçoa, ele não condena ninguém por isso, não. Nós se arrumar, nós cuidar do nosso corpo, cuidar. Eu não vou à academia porque eu já fiz academia demais, eu não gostava, hoje eu envelheço com o Senhor, eu não me preocupo tanto com isso, porque quem cuida de mim é Ele. As academias estão cheias. O povo acha que ter saúde é ir para a academia. E ali, meus irmãos,
Tem muita coisa ali que não agrada o Senhor. Muitas coisas que não agradam o Senhor dentro daquelas academias. Você está iludida com aquilo, achando que aquilo é a solução e não é. Não é, as academias estão lotadas, hospitais lotados, médicos e médicos formados, recém-formados, e as pessoas morrendo de tomar remédio nas filas dos hospitais. Então, vamos colocar a nossa fé em ação, vamos confiar naquele que pode todas as coisas, porque nós só ficamos aqui nesse mundo enquanto Deus quiser. Mas se ele quiser, ele chama e nós temos que ir embora. Enquanto nós tendo utilidade para o Senhor aqui na terra, fazendo algo para o Senhor, servindo para ajudar alguém que precisa, a gente permanece, porque Ele que garante, é Ele que permite. Mas a hora que nós não tiver mais utilidade para o Senhor, se a gente ficar fazendo a vontade do inimigo, colocando coisa na nossa mesa, na nossa cabeça, alimentando coisas que não é de Deus, Ele prepara e leva, meus irmãos. Ele prepara e leva. Quem manda é o Senhor, quem criou nós é o Senhor, é Ele que manda em tudo. Então, não vamos preocupar com nada que é exagerado, não. Vamos viver uma vida plena, mas em comunhão com o Senhor, em comunhão com aquilo que é da vontade dEle, e ter intimidade com Ele. Procurem ter intimidade com o Senhor, procura ouvir a voz do Senhor, que você será bem-sucedido. Aleluia, glória a Deus, aleluia, xarabacanta lamanaia. Então hoje, se Deus mandar falar para mim, vai, eu vou. Se Ele falar, fica, fica. Pode fazer aquilo que eu assino embaixo, eu faço, irmãos. Se Deus permitir para mim fazer uma cirurgia, seja para consertar, para nós sentir a nossa autoestima, eu faço. Eu faço, o Senhor já permitiu uma cirurgia para mim. E Ele também, Ele cuida da nossa estética, o Senhor tem cuidado da minha estética, a minha aparência. Ele é o melhor médico, Ele é médico dos médicos, Ele que criou os médicos, e se Ele usar o médico tem sucesso, mas se o médico fazer as coisas só dele mesmo e não acreditar no Senhor, que Deus... Ele não é bem sucedido, não. Mas quem usa, quem faz é o Senhor. Aleluia, xarabacanta lamanaias, ride canta laia. E o Senhor não permitiu. Até hoje eu tenho orado para ele me curar essa alergia. Às vezes ela sai num lugar, sai no outro, eu tenho orado, eu unjo, repreendo. Ela seca ali no lugar, sai no outro, porque Ele não permitiu ainda que eu fosse ainda curada dela. Porque se Ele quiser, Ele pode me curar. Não é remédio que vai me curar, não, é o Senhor. Eu tenho orado, ali eu unjo com óleo ungido e repreendo, seca. E isso também nunca me matou, isso também não me prejudica, mas eu deixei de fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Quando nós não quer obedecer, Deus faz. Eu tenho um amigo meu, Deus tinha promessa na vida dele de ir para a casa do Senhor, servir o Senhor. E ele fumava muito. E não é só isso aí que eu vejo, que eu tenho visto, não. E aí, ele foi para a casa do Senhor e continuava fumando. Quando foi um dia, meus irmãos, olha, Deus é lindo demais. Ele faz. Deus permitiu um câncer na garganta dele, quase comeu a língua dele tudo. Mas ele largou de fumar.
ele deixou o cigarro. Era cigarro de palha. E passou a servir o Senhor do jeito que Deus quer. É muitas coisas que eu tenho visto nesse mundo, mas tudo é permissão do Senhor. Jó ficou enfermo. O inimigo tocou nele, mas porque Deus permitiu, o inimigo pediu para o Senhor. E Deus falou, pode tocar, mas não na alma dele. Jó era íntegro, ele cria no Senhor, ele era um homem honesto, mas ele não conhecia o Senhor. E a gente vê muita gente assim, meus irmãos. Ouve falar, mas nunca teve um encontro com o Senhor. Mas quando foi um dia, Jó teve um encontro com o Senhor. Lê ali em 42, no final ali, que você vai ver o que eu estou falando é verdade. E ele fala assim, hoje, antes, eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas hoje eu conheço Ele. Os meus olhos viram o Senhor. Meus irmãos, é assim que Deus faz. E Deus prosperou Jó em tudo. Porque Deus permitiu o inimigo tocar nele justamente para ele ter um encontro com o Senhor, irmãos. Em tudo Deus tem um propósito. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E a gente vê tanto acontecer, mas tem gente, irmãos, que tem o coração tão duro, que Deus toca, ele está sofrendo, mas ele não pede uma oração, ele não humilha nos pés do Senhor. Geralmente as pessoas ricas, eles confiam muito no dinheiro, o Deus deles é o dinheiro, então eles agem ali, compram remédio, achando que está comprando a saúde, mas não é, não está. E não humilha, Naamã ali para chegar aos pés do Senhor, irmãos. Deus permitiu ele banhar naquele rio Lamento. Mas ele banhou e foi curado. Aleluia. Aleluia. Perdoe, meus irmãos. E me desculpa, tá? Então, eu deixo essa mensagem para cada um, na certeza que nessa tarde Deus está te visitando, Deus está mudando o rumo da sua história. Deus está fazendo algo na sua vida que você nunca imaginou. Deus está realizando, aí renovando promessas, realizando sonhos da tua vida. E eu deixo a paz do Senhor para cada um. Fiquem todos com Deus. São testemunhos de vida do que eu vivi, que eu passei, e para servir de fortalecimento para a tua fé. Porque às vezes você está passando ou já passou por isso, como eu passei. O Senhor falou que ia me usar para curar vidas, libertar vidas, ajudar vidas que já passou por tudo, está passando por tudo que eu já passei. Porque se nós vivemos, nós sabemos o que é. Nós está falando de algo que você viveu aquilo. Não é uma história, não é uma anedota para satisfazer o meu ego ou o ego do ser humano, não. É para a honra e a glória do Senhor, para servir para outras vidas que precisa. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?